Olá, tudo bem? Mais uma vez estou aqui com vocês, eu, professora Suzana Farias, sou a professora de matemática. Seja bem-vindo, turma de EJA, fase 1 e 2, a mais uma aula de matemática. É um prazer estar com você, é um prazer te ver aqui novamente. Vamos aproveitar, ok? E aí, a nossa aula de hoje será noção de volume e capacidade. Todas as aulas que a gente estudou nesses últimos dias, nós falamos sobre massa, sobre medida de comprimento, sobre medidas de área. E aí, agora a gente vai entender, ter uma noção sobre volume e capacidade. Nessa questão do volume, a gente vai compreender agora nessa parte da matemática o quanto é importante você poder calcular e saber calcular bem o volume de uma área. E como é que a gente faz isso? Vamos começar. Primeiro a gente vai ter que compreender o que é volume e o que é capacidade. O que significa isso na área da matemática? Volume é o espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. Volume é essa capacidade. E aí a gente precisa compreender que essa capacidade, ela tem um cálculo e ela precisa ser feito de maneira que você chegue à compreensão de que determinado objeto comporta uma quantidade de volume nele. Capacidade são as medidas de capacidade, são grandezas utilizadas para estimar uma quantidade que está sendo inserida em um reservatório ou um recipiente, ou seja, elas são empregadas nas medidas de líquido. Ainda pode-se dizer que tais medidas são usadas para definir o volume no interior de um recipiente. Então, o volume é exatamente essa capacidade sendo agora calculada, para a gente poder compreender que naquele objeto que a gente tem, qual é a capacidade que ele pode comportar de determinado líquido. Vamos mais em frente que você vai entender direitinho. Vamos pensar um pouco. Para sabermos a capacidade, por exemplo, de uma garrafa de água, é muito fácil, não é? Hoje, a maioria das pessoas usam água, né, mineral, né, comprada nas ruas, e geralmente nós compramos as garrafas pequenas e a gente sabe que aquelas garrafas comportam 500 ml. Né? Outras garrafas maiores comportam 1 litro. Mas, e se o objeto, olha ali a garrafinha, e se o objeto for grande? Se for, por exemplo, essa caixa d'água aí, será que a gente tem como calcular a capacidade de água ou o volume de água que essa caixa d'água comporta? Vamos lá. Para a gente entender e saber quanto cabe aí de água, a gente tem que compreender o que significa o cálculo dessa área. Então, a gente precisa aprender a calcular. E esse cálculo é feito através da altura, da largura e da profundidade dessa caixa d'água. Dessa forma. Aí, então, a gente vai usar esse método linear. Comprimento, que é o metro quadrado, e o comprimento vezes a largura. Para o metro cúbico, nós temos que fazer altura vezes comprimento vezes largura. Vamos compreender mais em frente. Essas unidades de metro cúbicos são usados, né, de forma que a gente possa calcular uma área e saber exatamente qual é a capacidade daquele lugar. Então, eu vou colocar aqui para vocês essa medida de conversão em 1 metro cúbico. Lembra, o metro cúbico sempre vai ter um M e um número 3 bem acima dele. Quando você vê um M e um número 3, isso quer dizer que é metro cúbico. Esse metro cúbico também é muito usado nas contas de água. Quando você receber aí na sua casa uma conta de água, dá uma olhadinha lá, que em determinada área da explicação ali, que uma conta d'água tem muitas informações, tem dizendo
quanto metro cúbico você usou de água naquele mês. E aí, através disso, a gente pode agora descobrir quanto você gasta de água e o quanto você pode economizar. Ou, se a Compesa, ou o sistema de abastecimento de água de sua cidade, está fazendo os cálculos corretos, né? Porque a gente paga por metro cúbico usado. E aí, nós temos aí que a compreensão de que esse metro cúbico, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, entende, tá? 1 metro cúbico de água equivale a dizer que tem 1.000 litros de água naquele lugar. Vamos lá. Então, a gente tem ali a tabelazinha de conversão, né? De quilômetro cúbico, metro cúbico. E aí a gente vai direcionar o nosso estudo hoje para metro cúbico, que é essa partezinha aí do meio, onde a seta agora apareceu, ok? Vamos mais em frente. Desenhe aí esse cubo, já que a gente está falando de metro cúbico, para a gente compreender. Um cubo, ele tem comprimento, largura e altura. É exatamente essas duas contas que a gente vai saber para compreender quanto metro cúbico cabe naquela primeira piscininha ou caixa d'água que a gente mostrou ali na frente. Então, vai ser comprimento vezes largura vezes altura, que vai dar igual ao metro cúbico. Pronto. Para a gente calcular uma capacidade de uma caixa d'água ou de uma piscina, né? Você pode chegar num clube ou uma piscina na sua casa e você não saber quanto metro cúbico de água ela cabe ali naquela piscina ou cabe ali naquela área, porque não tem a medida, né? Mas você tem como calcular isso e saber precisamente a capacidade que ela tem. Então, nós vamos voltar à nossa caixinha d'água e compreender que a primeira coisa que a gente vai fazer para saber quantos metros cúbicos de água cabe aí é, primeiro, medir o comprimento. Segundo, medir a largura. E terceiro, medir a altura. Quando você conseguir esses valores do comprimento, da altura e da largura, agora você vai fazer uma conta de multiplicação. Vai multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. O resultado é a capacidade em metros cúbicos de água dentro dessa caixa d'água. Então, você vai conhecer que, multiplicando esses 3 itens, você vai saber o metro cúbico. E lá, anteriormente, a gente entendeu que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. E aí você é só transformar, ver quantos metros cúbicos deu naquela caixa d'água, multiplicar por 1.000 e vai saber quantos litros de água cabe na sua caixa d'água ou naquela piscina. Pronto. Eu tenho um desafio hoje para você. Na realidade, eu tenho 2 desafios. O primeiro é esse aí. Você vai observar aí na sua casa algum objeto que você desconhece a capacidade de armazenamento dele. E vai fazer exatamente esse cálculo aí que a gente fez. Medir comprimento, largura e altura. E tentar descobrir qual é a capacidade que ele tem, qual o volume que ele comporta ali naquele lugar. Você vai anotar isso no caderno e você vai compreender e passar para outras pessoas, porque esse é o objetivo de se estudar, esse é o objetivo de se aprender, é a gente sempre passar para o outro esse conhecimento. Você vai compreender e vai descobrir que muitos objetos que você tem na sua casa, você vai dizer com precisão qual é a capacidade de litro dele em água ou em qualquer outro líquido que você queira colocar dentro dele. Faz o cálculo, procura descobrir direitinho. E o segundo desafio, que eu não coloquei aí, mas eu coloco aqui para você, é observar a tua conta de água e ver quantos metros cúbicos de água você tem gasto. Fazer a comparação de um mês e de outro mês. Você vai ver qual mês que você utilizou mais água, qual mês que você utilizou menos água, e aí tentar fazer sempre esse ajuste, porque a gente deve cuidar do meio ambiente, não é? Quanto mais a gente economizar o uso de água, melhor. Quanto mais a gente não desperdiçar, melhor.
E aí, eu concluo mais uma vez com uma frase de Paulo Freire, que ele diz o seguinte, que as terríveis consequências do pensamento negativo são percebidos muito tarde. Então, que a gente aprenda a não ter tanto pensamento negativo, porque o pensamento negativo é como já se diz, bota a gente para baixo. Mas a gente precisa pensar melhor, pensar alto. E aí eu desafio o EJA a sempre continuar buscando essa vida de estudo. Obrigada e até a próxima.